Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que santas palavras do Evangelho aumente a nossa fé e perdoe os nossos pecados. Deve sentar. A gente é muito forte a gente ouvir Jesus afirmando que o joio são aqueles que praticam as obras do maligno. Padre Léo dizia que era o encardido, né? E Jesus diz que é o maligno. Por que é muito forte essa afirmação de Jesus? Porque tanto o joio como o maligno são coisas que não prestam, que nós temos de fazer todos os dias no discernimento, uma escolha por Jesus. E por que essa afirmação de Jesus é tão forte e ela se torna mais forte ainda? Por quê? Porque as coisas do maligno, elas estão crescendo no meio de nós, em nossas comunidades, nas nossas pastorais, nos nossos partidos políticos, também nos organismos do governo, nas empresas, nas escolas, nas famílias e no coração dos casais cristãos, dos filhos de nossas famílias. Estão crescendo essas coisas ruins que nosso Senhor chama a nossa atenção nesta noite. Hoje pela manhã, quem assistiu o jornal do Bom Dia Brasil, né, teve assim o desprazer de ouvir e assistir a notícia de que jovens da classe média alta de São Paulo foram aprisionados porque estavam praticando assaltos, roubando cartões de crédito de pessoas e gastando o dinheiro que não lhes pertencia nas muitas lojas de grife da cidade de São Paulo. Ora, se isso se deu naquela cidade que tem 20 milhões de habitantes quase, imagine pelo mundo inteiro, nas famílias de bom nome que faltam com o amor a Deus e ao próximo, o que não se sujeitam a um tipo de coisa assim. Então, por que tudo isso? Nós podemos perguntar a Deus.
Por que tudo isso? Porque nós estamos perdendo a noção do pecado. Nosso povo cristão já não sabe mais definir o que é o pecado. Há pessoas, quando vêm fazer a sua confissão para o padre, dizem: padre, eu só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Ora, se a pessoa afirma uma coisa desta, é porque ela perdeu ou está perdendo a noção do pecado, já não sabe mais se definir, e por isso se perde com muita facilidade. E são os danos que vão acontecendo nas nossas vidas, né? Por causa da influência dos ídolos modernos que estão invadindo os nossos lares, a nossa convivência familiar, os nossos sentimentos e as nossas vidas, né? Como é que essa má influência chega à nossa vida, aos nossos lares, às nossas comunidades, que perdemos a noção do que é pecado? Chega por intermédio de um artista sem muito fundamento de moral e de justiça, que diz qualquer bobagem na frente da televisão e no microfone, e aqueles menos formados nas coisas certas deixam-se levar por essas novidades. Também aqueles cantores que colocam o seu dom tão maravilhoso para entoar melodias escandalosas todos os dias, e que nós achamos muito bonito, dizemos que é o sertanejo universitário, né? E assim nós vamos vendo essas influências negativas chegando aos nossos lares pela televisão, e vai nos despertando o amor aos bens materiais e não o amor a Deus e o amor ao próximo. As coisas que amamos às vezes e que lutamos tanto pela nossa vida são aquelas coisas que, quando nós deixarmos de existir, os filhos ou os parentes vão chamar alguém lá dos móveis usados e diz: leva tudo, isso não presta mais. E assim a gente vai vendo toda essa má influência que não nos deixa viver a alegria da nossa fé, e mais ainda, elas vão nos levando para os sentimentos e desejos desordenados. E o que Jesus nos pede nesta noite aqui de oração, também de ação de graças pela vida de Dona Onélia, mas como membros da igreja da qual nós fomos batizados, ele pede que nós não sejamos ingênuos quando alguém nos apresentar uma novidade. Temos de despertar o senso crítico, temos de avaliar, não com medo, mas para que o certo continue sendo certo. Pede nosso Senhor para que a gente não ande nos caminhos errados, né? Ele também nos diz: cuidado, minha gente, cuidado. Quando você chega perto de alguém que deseja o mal para alguém, não fique ali. Não se case com esse tipo de proposta que não deixa a gente ser feliz, porque não quer ver o outro feliz. E nós vivemos muito sob a influência de gente invejosa. Também ele chama atenção quanto às calúnias. Aquilo que falamos a respeito de alguém tem de ter o fundamento da verdade, e a gente tem que ser responsável por aquilo que diz, né? Para não ser mais um a crucificar mais um. Ele pede responsabilidade. E outros tantos problemas que invadem os nossos lares, a nossa igreja e as nossas comunidades de fé. Ele pede responsabilidade. E nós estamos aqui, caríssimos irmãos, ao redor do santo altar da Eucaristia, do sacrifício do Senhor, da palavra da salvação. Nós estamos aqui porque nós não queremos que os sentimentos do mal floresçam.
em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades. E temos de sair da oração com um propósito muito responsável de realizar a obra do Senhor. E a obra do Senhor pede que a gente seja destemido. Nós também estamos aqui nesta noite para prestigiar com a nossa oração, com a nossa comunhão, a vida desta mulher singela, aqui da comunidade de Salceiros, Dona Aunélia, que hoje comemora a graça, a bênção especial de celebrar 80 anos de sua existência. 80 anos de muita dedicação, e dedicação por causa do quê? Porque aceitou uma proposta de Jesus, fazer o bem sem olhar para quem. E quem aceita a proposta de Jesus de fazer o bem sem olhar para quem, ele não conta os dias, ele não conta as horas, ele vive a eternidade desde agora, porque é impossível ser feliz sem ver o outro ser feliz também. Então, Dona Aunélia hoje celebra, e nós todos com ela, esse dia tão maravilhoso de 80 anos, devota ao Divino Espírito Santo e imitadora da Mãe de Cristo, que assumiu como seu projeto o projeto do Cristo, combater o mal fazendo o bem. Então, quando nós fazemos nossa vida, essa obra, nós vamos fazendo acontecer transformações, as curas que tantos necessitam, quando nós fazemos nosso projeto, o projeto de Jesus, combater o mal, fazendo o bem, sem olhar para quem. E nos alegrando com a Dona Aunélia por essa data de 80 anos, nós também queremos agradecer a Deus por ter lhe concedido a graça de testemunhar até aqui que é possível vencer o mal fazendo o bem sem olhar para quem. É possível. Quantas pessoas passaram por esta casa da providência, e que hoje estão na glória dos céus, estão junto dos anjos e dos santos. Estão lá, por quê? Porque passaram por este lugar de oração e se libertaram de muitas influências negativas e começaram a acreditar de novo que a vida com Deus é melhor, e a vida para Deus melhor ainda. E todas as pessoas ouviram o que de Dona Aunélia? Palavras impossíveis de compreender? Não, ouviram a palavra da fé de uma mulher que vive a fé, de fazer o bem, porque é preciso fazer o bem. Então, nós somos gratos a Deus por esta vida, e que Ele conceda ainda muitos anos para que Dona Aunélia continue sendo esse testemunho de vida e de fé junto dos seus familiares, junto de todos os que aqui vêm para rezar, junto de todas as famílias que nesta casa e por esta casa reencontraram o amor e por isso hoje vivem a reconciliação, e por todos aqueles que de longe, por não podendo vir, mas suplicam uma bênção, uma oração. Hoje nós também celebramos, junto com a vida de Dona Aunélia, este grande santo da igreja, Santo Inácio de Loyola. Um homem que na juventude foi um aventureiro, um aventureiro que buscava as guerras para poder fazer passar o tempo, se ocupava das coisas do combate, dos campos de batalha, e ferido numa dessas batalhas foi levado a um lazareto que nem hospital podia ser considerado. E sendo uma pessoa estudada, sabia ler e escrever, ele sempre procurava ler aqueles livros
cuja narrativa apresentavam as guerras, né? Os combates, as batalhas, e não tendo mais nenhum livro para ler, trouxeram-lhe a Bíblia Sagrada. E ele começou a ler a Bíblia lá naquela cama do hospital que lhe foi reservada. E ali ele começou a ver outro combate que era preciso fazer: combate contra o mal que invade os sentimentos das pessoas, que tinha invadido os sentimentos dele. E quando ele compreendeu que Deus é amor, ele procurou o perdão de Deus e se tornou um homem destemido, cuja batalha maior era vencer o inimigo de Jesus. E foi o fundador da Ordem dos Padres Jesuítas. E pelo mundo inteiro foi essa ordem se estabelecendo para a formação da juventude, para a congregação das famílias, numa ordem mais justa, que é o amor de Deus. E é esse santo que hoje faz parte da vida de Dona Onélia, né? Cuja missão é a mesma missão do seu santo do seu nascimento, né? Que é combater o inimigo de Jesus. E para o seu dia de nascimento, nosso Senhor colocou esta palavra, né? É preciso vencer o mal. E a gente vence o mal fazendo o bem sem olhar para quem. Graças a Deus que nesta comunidade de São Cristóvão e também aqui de Salceiros, nós temos a bênção de ter entre nós esse testemunho, esta vida, este coração e este amor que é Dona Onélia. Por isso nós agradecemos e louvamos a Deus com uma salva de palmas. Vamos agora então de pé, professar a nossa fé, rezando.